E aí pessoal, aqui é o Shin, este é o canal Vivo Japão. Bom, acho que muita gente já tá sabendo o que aconteceu aqui no Japão ontem, né? Para quem não tá sabendo ainda, eu vou contextualizar. O ex-primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, ele foi assassinado. Ele estava fazendo um discurso político, campanha política, e veio uma pessoa por trás e deu 2 tiros. Essa pessoa foi presa na hora lá, né? E parece que a arma que a pessoa estava usando era uma arma feita em casa. Ela que fez, ou pode também ter sido uma arma modificada, né? Bom, mas quem era o Shinzo Abe, né? Ele era um político do partido LDP, Liberal Democratic Party. É o Partido Liberal Democrático, né? Ele era um dos políticos mais influentes da atualidade, né? E de toda a história do Japão democrático, da democracia do Japão. Ele foi o primeiro-ministro mais jovem a entrar no cargo, né? E também foi o que ficou mais tempo no cargo. A campanha política que ele estava fazendo não era para ele, né? Ele não queria se eleger de novo. Aqui no Japão, o sistema político é parlamentarista, né? Então, na verdade, ele estava fazendo uma campanha para o partido. Aqui no Japão, os partidos são mais fortes, mais importantes do que o político em si, né? Então, a população não vota diretamente no primeiro-ministro. A população vota nos representantes dos partidos no parlamento e os partidos escolhem quem que vai ser o representante, o primeiro-ministro, né? O Shinzo Abe, ele tinha renunciado em 2020 por problemas de saúde, né? E a morte dele chocou, né, o Japão. Eu acho que ninguém esperava isso, né? Ninguém estava esperando acontecer uma tragédia como essa. Bom, mas uma coisa que eu ia falar para quem é ligado com política no Brasil, para não tentar trazer esse caso e usar como argumentos na luta entre esquerda e direita no Brasil, porque o contexto político aqui no Japão é diferente, é bem diferente. No Japão não tem essa polarização política entre esquerda e direita como no Brasil ou os Estados Unidos, pelo menos não atualmente. Talvez muita gente não saiba, mas não é a primeira vez que acontece esse tipo de coisa aqui no Japão. Teve um governador, se eu não me engano, da província de Nagasaki, que ele foi assassinado também em 2007, não lembro o ano. E aí, há um tempão atrás também teve um político que ele estava fazendo campanha. Ele foi assassinado na frente das câmeras mesmo. Tem filmagem até hoje na internet. Naquela época ele foi assassinado com uma espada, uma faca, mas aconteceu isso também. Então não é a primeira vez que acontece isso no Japão, e a própria história do Japão antes, né, da democracia foi cheia de conflitos, de lutas, de mortes e assassinatos. Então o contexto histórico mesmo do Japão também é totalmente diferente. A unificação do Japão, né, foi bastante sangrenta. Bom, esse caso do Abe, ele repercutiu no mundo inteiro, né? Teve vários líderes, como por exemplo Trump, o presidente da Índia, Boris Johnson, vários políticos mostraram suas condolências, né? E relataram que ele era um grande líder. Mas o que o Abe fez de tão importante para o Japão? Eu vou explicar de uma maneira bem resumida aqui, só para quem não conhece o trabalho dele muito a fundo. Mas ele tinha um plano bastante ousado para a economia do Japão, que ficou conhecido como Abenomics no mundo inteiro, né? E ele pretendia tirar o Japão da estagnação, né? O Japão estava estagnado desde a crise econômica, né, do estouro da bolha econômica do Japão nos anos 90,
Mas fora isso, ele também fez várias outras coisas, como as reformas trabalhistas para tentar diminuir o tanto que as pessoas trabalhavam, né? Para tentar revitalizar o Japão, né? E também aumentar a taxa de nascimentos, que está em queda já faz muito tempo. Além disso, ele ainda teve que fazer a reforma na Previdência, fazendo aumentos de impostos para cobrir o rombo que estava se tornando, né, o rombo da Previdência por causa do envelhecimento da população e da queda da taxa de natalidade. Mesmo com esses aumentos de impostos, ele ainda era bastante popular até o final do seu governo. Claro que no final ele teve uma queda por causa da pandemia também e alguns escândalos que estavam tendo relacionado a ele, né? Mas acho que o maior feito do Abe foi na política externa, né? Ele tinha bons relacionamentos com vários países chaves, né? Para o Japão, por exemplo, Estados Unidos, Austrália. E ele também estava tentando aproximar o Japão com os países vizinhos. Ele também foi um dos grandes responsáveis pelo TPP, que é o Tratado do Transpacífico, um tratado de livre comércio entre os países do Pacífico, que conta atualmente com Japão, Vietnã, Malásia, Singapura, Brunei, Austrália, Nova Zelândia, Chile, Peru, México e Canadá. O tratado ainda não vingou completamente, enfrenta algumas dificuldades, mas foi no governo do Abe que teve o seu pontapé inicial. Ou seja, ele conseguiu trazer uma imagem forte do Japão para o resto do mundo. Inclusive, o Japão foi um dos poucos a começar a peitar um pouco a China, que tá tentando, né, projetar poder no Oceano Pacífico, no Oceano Indo-Pacífico, né? E foi no governo do Abe que começou o Quad, uma aliança entre Japão, Estados Unidos, Índia e Austrália. Uma aliança com o objetivo de manter o status quo do Oceano Pacífico. E foi no governo do Abe também que o Japão mudou a interpretação do artigo 9 da Constituição, que falava que o Japão não podia ter exército, as forças defensivas do Japão, que antigamente era só para defender o país, agora poderiam também ajudar países aliados fora do Japão. Bom, enfim, eu estava lendo os comentários no Twitter dos japoneses, né? A maioria estava lamentando a morte do Shinzo Abe, claro, né? Bom, eu vi também alguns comentários criticando ele e tal, mas acho que a maioria mesmo era lamentando a morte. Eu também vi pessoas falando sobre a democracia, né, e a liberdade de expressão, que aquilo era um ataque à democracia e à liberdade de expressão dos políticos poderem fazer o discurso que quiserem, né. Comentários de ódio, assim, foi um ou outro que eu vi, poucos, mas eu acho que é alguma coisa, é um acontecimento que vai ficar marcado na história do Japão e muitas discussões vão nascer a partir de hoje, né? A partir desse momento. O assassino, ele foi preso, né, como eu já falei, e provavelmente, bom, na minha opinião, né, ele vai pegar a pena de prisão perpétua, no mínimo, ou talvez até pena de morte. Aqui no Japão tem pena de morte, né? O sistema penitenciário do Japão, ele não é de recolocar os criminosos na sociedade. O sistema penitenciário do Japão, a justiça, ela foca em punir os criminosos. Então é por isso que eu acho que provavelmente esse criminoso, esse assassino, não vai voltar para a sociedade mais. Só que eu tenho as dúvidas se ele vai receber a pena de morte ou não, porque, se eu não me engano, quase nenhum criminoso levou pena de morte por matar apenas uma pessoa. Só que o Shinzo Abe representa mais do que apenas o Shinzo Abe, né?
Então, o ataque dessa pessoa a um político também é um ataque ao sistema democrático do Japão. Então, pode ser que ele receba uma pena muito mais dura, né? E o que vai ser daqui para frente, né? O que vai acontecer? O que vai acontecer com as eleições dessa semana? Qual vai ser a repercussão, né? Eu não sei muito bem falar isso. Eu não sei se o partido vai ganhar mais votos ou menos votos depois disso, mas com certeza várias coisas, várias discussões vão começar a partir de agora, né? Então é isso, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.